Irmãos, quando nós lemos toda a história da Bíblia, e começando principalmente ali em Gênesis 12, quando a Bíblia diz que Deus chama o Abraão, ele disse: envia para uma terra que ele não conhecia, e ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele faz um imperativo dizendo: olha, e ser tu uma bênção. Mais tarde ele vai dizer que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí você liga Gênesis 12 com Efésios 2, que nós lemos, que ele diz também, principalmente no verso 7, que a futura geração conheceria a graça salvadora de Deus em Cristo, conheceria esse novo povo que foi resgatado do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses. E aí ele diz que é pela graça que se é salvo. Ele diz: se não vem de nós, é dom gratuito de Deus. E agora esse Deuteronômio 30, depois de um período longo, de caminhada pelo deserto, sai do Egito, tem toda aquela caminhada dos 40 anos, chega à margem do Jordão, a terra prometida está lá do outro lado, e aí Moisés faz uma série de discursos, ou de sermãos, aí vai explicando algumas coisas para a nação de Israel, para a nova terra, para a nova moradia, ou de uma certa caminhada e muitos desafios. Eles chegam lá, e aqui tem um resumo, nesse verso, do verso 14 até o verso final que a gente leu, tem um resumo dessa história e do desafio que é o mesmo para a igreja de hoje. Então Moisés diz o seguinte: olha, estas palavras estão muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Isto no verso 14. Tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que foi proclamado, todos os desafios, todas as vitórias. E aí a conversa com Deus, ele disse: olha, agora isso está no teu coração, está perto de ti, para que dê tudo certo na nova moradia. E aí ele vai para o verso de número 15, e aí o próprio Deus vai dizer o seguinte: olha, vê que te proponho hoje, ou seja, é um presente contínuo, a vida e o bem, a morte e o mal. A igreja e o povo de Deus, ele sempre trabalhou com 4 extremos: vida e morte, céu e inferno. Se a igreja, se o Deus não mudou e não muda, é imutável, se o cristianismo não mudou, então o que está acontecendo em nossos dias? Quando você lê as cartas pastorais, diz que surgiriam falsos mestres que, empanturrados pelas suas próprias ideias, eles desprezariam o evangelho de Cristo. E aí, quando você lê Efésios, aliás Gálatas, ele diz que Paulo faz algumas perguntas para dizer o seguinte: escuta, quem vos fascinou os olhos? Como é que vocês, começando no Espírito, se aperfeiçoaram na carne? Aí ele diz: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da carne? Eu quero apenas saber disso. E aí Paulo vai dizer: olha, mesmo que venha um anjo e pregue um evangelho contrário ao que nós temos pregado, então seja anátema. Mas em nossos dias multiplica-se o nome de comunidade e diminui o número de cristãos. Ou seja, o nome de comunidades se multiplica a cada dia e há uma redução no número de cristãos. Redução que eu digo nos cristãos que na volta de Cristo serão diferentes de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Quando diz que na volta de Cristo, muitos cristãos vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos sinais, em teu nome nós tivemos prodígios. Ele vai dizer em teu nome, vai declarando algumas coisas, e Cristo vai dizer: mas eu nunca vos conheci. Então a multiplicação de comunidades não quer dizer a multiplicação de cristãos, porque com o passar do tempo, o cristianismo, pelo menos a ideia do cristianismo bíblico, também vai ficando para trás. Hoje, no ano de 2023, nós temos um cristianismo sendo proclamado que não condiz com o cristianismo bíblico. Primeiro,
Porque o cristianismo bíblico não é adesão, mas é conversão. O cristianismo bíblico não é o pecador que procura Deus, é Deus quem procura, quem encontra e o convence do pecado, do juízo, da justiça, e aí faz com que esse pecador o adore em espírito e em verdade. O cristianismo contemporâneo é um cristianismo, claro que há algumas diferenças, mas o cristianismo contemporâneo está sendo muito a adesão. Nós começamos, o pecador começa a aderir certas práticas, certos movimentos, certas comunidades ao seu bel prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e transporta pecadores do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não porque ele quis, mas porque ele foi convencido do pecado, do juízo, da justiça, e aí ele nasce de novo, e aí ele passa a ser cidadão do reino dos céus. Só você comparar Efésios 2, verso 12, com Efésios 2, verso 19. No verso 12, diz que o pecador vive sem promessa, sem aliança, sem esperança, sem comunidade e sem Deus no mundo. Quando chega no verso 19, aí ele diz que agora não sois mais peregrinos nem estrangeiros, agora sois da família de Deus. Então é uma nova geração, um novo povo. E aí Deus falando para Israel nesse Deuteronômio 30, ele diz: olha, vê que eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolhe, pois, a vida. Se o cristianismo contemporâneo hoje não aponta para céu e inferno, para vida e morte, os cristãos vão apenas num movimento. Eu vou indo num movimento intitulado de cristianismo contemporâneo, mais ao gosto do nosso século, mais ao gosto dos nossos dias, mas no final das contas, o indivíduo vai morrer, vai ter um encontro com o céu, Deus como juiz, e vai ter um encontro com o inferno. Isso é fato, não tem como fugir disso. Se nasce e um dia morre, e um dia terá um encontro com o juízo final. E aí, se, dependendo do cristianismo que é proclamado, vai se vivendo em nossos dias, até o dia da morte, e aí o dia do juízo final terá rumo diferente. Então vamos pensar como já estamos pensando, mas de forma bem prática, né? Por que você vai à igreja? O que te levou à igreja? O que te faz orar? O que te faz ler Bíblia? Né? O que te faz pensar no futuro? O que te faz pensar no aqui e no agora? Qual é a essência da vida? Por que você continua vivo? Qual é a razão disso? E aí Paulo, aliás, Deuteronômio, ele diz algumas coisas que dá para a gente responder isso. Ele diz assim, a partir do verso de número 16, eu creio que é um desafio para não só a nação de Israel, mas para nós. Ele diz: se guardarmos os mandamentos que hoje te ordeno, primeiro, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Aí Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele diz: então viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuires. Nós estamos no Brasil, somos brasileiros, então a promessa também dessa terra. Claro que havia ao desafio do pensamento para a nova terra prometida. Josué tinha dito o seguinte: olha, se vos parece mal a seguirdes, então vocês escolham, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a decisão que cada cristão precisa tomar diariamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele diz que há outros deuses, e em nossos dias tem se multiplicado. Verso 17: porém, se o teu coração se desviar, e não queres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra que vais passando
o Jordão para possuí-los. Isso aconteceu, eles tiveram que ir para a Babilônia, foram escravos de vários outros povos. E aí ele toma duas testemunhas interessantes no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. São duas testemunhas que não tem como o pecador fugir delas. Ele disse: eu tomo o céu e a terra como testemunha, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, em todos os tempos, se você pisa, está apoiado na terra. Se você olha para cima, diz que você vê o céu. Mas o fato é que são duas testemunhas que nós não podemos fugir delas. Que Deus um dia propôs vida e morte, bênção e maldição. E ainda traz um imperativo, dizendo: escolhe, pois, a vida. Como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Então, quando se multiplica o nome de comunidades, quando se tenta contextualizar o Evangelho de tal forma que ele não fala sobre morte e vida, sobre céu e sobre inferno, então, na verdade, se está diluindo, e não é o Evangelho bíblico, não é o Evangelho que o Cristo implanta, não é o Evangelho que vem do coração de Deus para o coração do pecador. Não é o Evangelho que vem de um Cristo que se faz homem, que enfrenta todo tipo de humilhação para que o pecador seja salvo. Mas tem se proclamado uma ideologia que o pecador consegue chegar em algum lugar sem o Cristo. Vamos do nosso jeito. Não muda, não nasce de novo. É um Evangelho que não transforma, é um Evangelho que não faz muita diferença, que o Evangelho está sendo adaptado aos dias, porque alguém diz assim: pastor, os dias são outros, o tempo é outro, nós temos que trazer o Evangelho mais agradável às pessoas, principalmente à juventude, porque elas são outras. Irmãos, a mesma tendência do pecador adolescente, jovem adulto de hoje é o mesmo do Caim que matou Abel. Não é diferente. O inferno é o mesmo, o céu é o mesmo, a graça é a mesma, o pecado é o mesmo. A igreja, ou o cristianismo, ele não se curva para o tempo presente, sempre foi o mesmo. A época de Caim e Abel é a mesma época nossa no que diz respeito à atmosfera espiritual, à atmosfera do inferno, à atmosfera do pecado. Isso não mudou, mas há uma ideia diabólica de que o Evangelho pode ser contextualizado porque a situação presente é diferente. Não é. Deus diz que não é. Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. A salvação é pela graça. Não é o Espírito presente que vai conquistar isso. Ele disse: no final, se você vive 80, 90 ou 100 anos, mas o final é morte, e se não viveu com Cristo, vai permanecer eternamente com o demônio no inferno. Isso é fato. Não tem outro jeito. Pode se fantasiar, tentar enganar-se, viver de alguma forma um cristianismo caramelado, que vai fazer uma massagem ali no ego para a atual situação. No entanto, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz assim: mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, o que crê em mim vai morrer, mas viverá. Isso é bíblico. Então essa história da igreja ter um esforço para o instante presente, para o contemporâneo, primeiro, ela é antibíblica. Não tem base bíblica para isso. Mas tem muita gente achando que é uma solução para a juventude, que é uma solução para a igreja de hoje, que há uma necessidade dela ser bem contemporânea. Irmãos, a igreja sempre marchou na contramão do mundo.
A igreja marcha contra a correnteza. Marchar a favor da correnteza é muito fácil, nadar a favor da correnteza é muito fácil, e há um esforço grande, e com isso a profecia bíblica vai se cumprindo, que a ciência se multiplicou e a fé e o amor se esfriou. E aí você tem, mais uma vez repetindo, a multiplicação de comunidades, e aí você tem, vai diminuindo as convicções cristãs, por causa da pressão do instante presente. Mas o que a Bíblia diz é que é céu, é inferno, é bênção e é maldição. E vai lá em Efésios, deixa eu mostrar uma coisa lá em Efésios. Dá para você ir lá rapidinho. Você tem Gálatas, aí você tem Efésios. O que está acontecendo com o nosso século, nossos dias? Efésios capítulo 1, Gálatas capítulo 1, Gálatas primeiro ao verso 6, aliás eu vou ler o verso 5, e aí continuar no verso 6 de Efésios de Gálatas capítulo 1, tá? Gálatas 1, verso 5, como é que ele usa a palavra século? Ele diz, a quem seja glória pelos séculos dos séculos, amém, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que vos do céu vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, admira-vos, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que já pregamos, seja anátemas. Então o que nós temos é que alguns, mantém a Bíblia aberta aí, nós vamos ler o capítulo 3 também, há uma pressão para que se pregue o outro evangelho, e olha o que diz o capítulo 3, verso 1, Paulo diz, ó Gálatas insensatos, eu poderia dizer, ó cristãos contemporâneos insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante os olhos, foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí você pode continuar lendo toda a carta que Paulo vai desafiando os Gálatas, porque eles estavam com um pensamento contemporâneo, que estavam deixando o cristianismo, o evangelho bíblico, em segundo plano. E em nossos dias, o que não falta é ideias de que o cristianismo bíblico está ultrapassado e que precisa ser mais contemporâneo. E eu quero dizer que se você mantém essa ideia, você vai para o inferno. Isso é fato. Porque morrer você vai mesmo de qualquer forma. E depois disso vai para o inferno. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O que passa disso não é bíblico. É invenção. E o pecador querendo um evangelho mais agradável, né, à sua tendência ou às suas convicções. Que Deus tenha misericórdia da igreja contemporânea e que você continue firme e inabalável no Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, continua abençoando-nos como povo do Senhor, como família bendita do Senhor, como, ó Deus, pessoas que mantêm a fé inabalável no Senhor, o cristianismo tal qual se encontra registrado em Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela é viva e eficaz, porque a Tua Palavra é sempre a Palavra do Senhor, que vem de Deus para o nosso coração.
fica, pois, conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.